meus amores, começando aqui mais um vídeo diretamente do meu apartamento aqui em Dubai Marina durante os próximos 30 dias e até o final do dia aqui desse vídeo eu vou mostrar pra você quanto que eu paguei de aluguel para passar aqui 30 dias, né? E esse é um apartamento muito top, muito lindo, é o mais lindo que a gente encontrou, olha só. E a gente pretende, toda vez que a gente vir pra cá, pra Dubai Marina, ficar nele, certo? E quanto que a gente gasta por mês para morar aqui? Bom, aqui você tá vendo é basicamente a Marina, tá? De Dubai, a famosa, uma das zonas mais nobres de Dubai, até mesmo do que o Burj Khalifa. Aqui os preços têm a ser mais elevados. Aqui você tá vendo aquele hotel famosíssimo, né? E a Palm Jumeirah, essa é a ilha artificial, né? Famosa, que todo mundo fala de Dubai, certo? Bom, este vídeo aqui, eu nem mostrei pra cá, né? Não vou mostrar porque não dá. Esse vídeo aqui tem como intuito te dizer o porquê que eu decidi me mudar, né? De frente do Burj Khalifa, mais ou menos, não bem de frente, mas ele era muito próximo de mim, da minha janela, das duas janelas. E por que que eu saí, né? De Downtown, que é a zona mais famosa de Dubai, assim, entre aspas, pelas pessoas de fora, é onde fica o maior prédio do mundo, o Burj Khalifa e tudo mais, e o porquê que eu decidi vir pra cá. Eu fiz um vídeo recentemente falando do porquê que eu me mudei para Dubai. E dessa vez, uma coisa que eu sempre tive desde pequeno é o seguinte, eu sempre fiquei mudando o meu quarto, cara. Não sei, eu sempre tive uma neura de ficar mudando os móveis, sabe? Ficar mudando as coisas. Ah, eu tinha o computador aqui, aí eu ficava um mês aqui, daqui a pouco, não, tem que mudar isso aqui. Eu mudava de lado, aí mudava para cá. E eu ia mudando, me movimentando dentro do meu quarto. Isso quando eu estava lá no sítio, morando lá e comendo ovo frito todo dia, cozido, para economizar dinheiro e botar nos anúncios. E aí, né, naquela época eu mal imaginaria que eu iria vir morar em lugares como esse aqui, por exemplo, que o aluguel, né, chega a ser um preço às vezes de 2 vezes do que eu ganhava de salário em um ano. E aí nesse momento, eu lembro que eu ficava modificando todas as coisas, era um móvel, era estranho, era isso. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, depois de atingir múltiplos milhões na internet, eu vejo que o que acontecia é que eu estava sempre em constante movimento dentro de mim. E aí, quando as coisas ficavam muito tempo paradas no mesmo ângulo, aquilo não combinava com o que estava acontecendo dentro da minha mente. E aí, por isso que eu modificava todos os móveis, por isso que eu mudava tudo e tudo mais. E aí, qual que é a lição de vida que eu tirei disso, né? E o porquê que você deve mudar os móveis da sua casa a todo momento, pelo menos uma vez por mês? E o porquê que você também deve se mudar da sua casa, se a sua casa de fato está te atrapalhando? Bom, tudo é sobre energia, eu já venho falando sobre isso, campo, né? Você é um campo de vibração, o que você vibra, o que você emite, é o que o universo vai te devolver, só que ele sempre vai te devolver isso em dobro, ok? Para que você consiga cada vez mais entrar em zonas de recaída ou caída, que é aquela zona de, cara, você deu com a cara na parede e dessa vez foi pior do que antes. Por que que foi pior? Porque você, sei lá, você cometeu um erro maior do que antes, porque você repetiu o mesmo erro, a mesma burrada. Então, a todo momento, você quer sair do plano A e ir para o B. Só que aí você está no caminho, você está estudando, você está fazendo as coisas, você está lá no seu quarto pensando, mas a todo momento que o universo joga um teste e faz uma pessoa te xingar, uma pessoa falar alguma coisa contigo, uma pessoa, sei lá, agir na força da emoção, da raiva, da inveja, você vai lá e devolve ela com a mesma moeda. Você quer ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. E aí o que que isso acontece? Você, na sua vida, no seu campo, você pensa assim, toma, quer ver? Ó, olha o meu poder, olha o que eu posso fazer, toma. E você corrige, né? Só que você não tem o poder para corrigir nada. Você muitas vezes nem sabe, mas você magoou um monte de pessoas lá na rua. E você nem sabe disso. E aí, na conclusão que eu chego, ó, entrando aqui nesse quartinho maravilhoso, essa cama aqui, uma banheira lá maravilhosa também. A conclusão que você chega é o seguinte, cara, eu sou um pecador. Eu sou um cara que comete um monte de coisa, fraude, erro, sei lá, cara, comigo mesmo. Entendeu? E acendo as flags na minha cabeça, assim. E aí, quando eu tento corrigir alguém que também cometeu uma, eu estou sendo injusto com o Cristo lá na cruz, ou com o universo que mandou aquele Cristo na cruz. Porque o universo mandou uma mensagem clara, dizendo que tem um cara que morreu por mim há 2000 anos atrás, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que sim tenha a vida eterna. E se a salvação não é por obras, não é pelo que eu faço, pelo erro que eu cometo ou descometo, e sim, é um dom que vem de Deus para que a gente entenda que mesmo a gente não merecendo, Ele nos amou primeiro. Quando eu entendo isso, eu falo, cara, se me devolverem o mal, o que eu tenho que fazer?
quando Jesus está apanhando lá, a galera está crucificando ele e tudo mais, né? E eles estão falando, profetiza quem está te atacando ainda por cima. Ele fala o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando você muitas vezes está passando por um momento de disruptura e você está modificando toda a sua vida, você tem que cuidar para fazer as mudanças certas. E as mudanças certas sempre tem que ir por esse lado. O lado de não é sobre a outra pessoa. O lado é sobre, tipo, cara, quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Entendeu? Quem sou eu de fato que psicologicamente, tá, eu fui aqui ferido por essa pessoa, eu fui aqui xingado, apunhalado, mas qual é a forma correta de agir? É colocar o meu impulso, a minha verdade na frente lá e devolver? Ou é simplesmente conseguir perdoar? Olha, eu não concordo, eu não aceito, eu não sou obrigado a aceitar a ignorância e a burrice de ninguém. Agora, o que eu posso fazer, isso ao meu alcance, é perdoar isso e não deixar isso entrar dentro do meu campo vibracional. E quando você fecha essa porta e você, de fato, faz isso, você começa a dar conta da sua própria vida, você começa a fazer o que você quer e não o que os outros querem, você começa a se policiar com você mesmo e tentar tomar medidas maiores, o que começa a acontecer? Essa mudança sai de dentro do quarto. Ela começa em você, ela começa no quarto, ela começa na sala, ela começa na casa, ela começa, você se levanta mais cedo, você bota uma aula de inglês para assistir, você consegue arrumar tempo que antes você não conseguia, você já consegue dar um não para uma pessoa que antes você não conseguia mais. E se a pessoa se magoar, e se a pessoa ficar triste, e se meu Deus, tá tudo bem, eu perdoo ela se ela não gostar de mim ou se ela ficar braba. Ela não tem culpa, ela não sabe onde eu quero chegar e ela não acredita nela mesma, então logo eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acreditar em mim e não esperar nada dos outros, porque eu já sou imagem e semelhança de um Deus. Então, quando tu chega nesse consenso, tu começa a vibrar de forma maior, de forma maior, de forma maior. E aí você começa a fazer coisas sempre pensados assim. Vou contar uma experiência, só para quem ficou até aqui no vídeo, né? Porque tem gente que já deve ter pulado. Eu lancei um produto, fiz 15 mil, lancei outro produto, fiz 100 mil, lancei outro produto, fiz 2 milhões. Depois fiz mais de 10 milhões com um propósito de pegar pessoas do zero na internet e levar elas ao primeiro faturamento, 100 mil, 1 milhão. E dentre essas pessoas eu tive algumas pessoas que se destacaram. Pessoas essas que eu abri mão de continuar rodando a minha operação e fui atrás de auxiliar. E eu lancei essas pessoas, lancei. E elas ficaram milionárias, muitas delas. E aí nesse cenário, eu não fiz isso porque eu queria parte do dinheiro ou porque eu queria me provar. Eu simplesmente confiei que aquele momento era um momento de entrega meu para o universo. E hoje eu estou colhendo ótimos frutos sobre isso. Nas minhas empresas, nas minhas coisas, assim, olha, eu nunca prosperei tanto na minha vida. E nesse sentido que eu venho trazer a prosperidade para você, eu digo que eu plantei aquilo. Independente da pessoa merecer ou não merecer, elas merecer ou não merecer, eu plantei. E eu acreditei que eu também não merecia. E que o Senhor mesmo assim fez por mim. E hoje eu vivo uma vida maravilhosa aqui, né? Óbvio, eu não vou colocar eu como o centro das coisas, porque é Ele, porque de qualquer forma... Isso aqui é coisa material, isso aqui é momento. Pode ser que amanhã tu me veja, eu esteja, sei lá, quebrado, como já quebrei algumas vezes. Mas o que eu quero deixar claro para você é que acredite na força do seu pensamento, da sua vibração. Perdoe as pessoas, saiba reconhecer que no final, quem sempre esteve no controle de tudo, mesmo que pareça que não, mesmo que pareça horrível, sempre foi o dono do universo, Deus. E se você está passando por uma adversidade, por alguma coisa ruim, se você está com uma mágoa no coração, isso é um teste que Ele te deu, não é responsabilidade de ninguém, isso é responsabilidade sua. Se vire com isso. Dê um jeito de pegar essa força, essa inveja, essa amargura, canalizar ela, levá-la para um diário e perdoar as pessoas e desejar bênção por seus inimigos, desejar que eles prosperem, que eles cresçam. Porque é isso que o teu cérebro inconsciente vai ver quando ele tentar alcançar um objetivo. Caraca, mano, olha esse cara. Esse cara aqui foi assaltado, foi traído, foi roubado por aquele outro cara, por aquela outra pessoa. E como que ele devolveu isso aqui? Ele foi lá e roubou, assaltou, matou? Não, ele simplesmente perdoou a pessoa, deixou ela aí. É aquela parada, se te pedirem a túnica, dê também a capa, né? E aí o teu inconsciente lá na frente, quando tu for fazer algo que vai te levar para o teu primeiro milhão, ou em algum momento da tua vida, algum sucesso, o teu inconsciente vai lembrar do quanto você foi justo naquele momento, o quanto você abriu mão da sua identidade pecadora para ser igual a Cristo naquela cruz. E aí o seu inconsciente vai dizer, cara, tu merece, irmão, tu merece vir para lugares assim, tu merece viver uma vida foda e plena, porque você é capaz de perdoar. E se você é capaz de perdoar, você está sendo imagem e semelhança de Deus. Você está sendo Deus na terra. Você já não é mais aquele Adão pecaminoso.
Por mais que todo dia tu vai errar, vai ter coisas que teu olho não vai te deixar ver. Mas é isso que Deus está te guardando, a graça dele. Agora vai ter alguns pecados, algumas coisas que Deus vai tirar o véu. Porque é assim que ele vai fazendo. Ele vai tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para tu ir vendo os teus passos e se questionando. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Entende? E assim é onde ele vai moldando a tua identidade. Então vai chegar um momento que você vai tomar decisões de se mudar pela ambiência. Porque você simplesmente não cabe mais em um lugar. Como eu estava perto do Burj Khalifa, fiquei um mês lá, curti, fui em tudo que era lugar lá próximo, mas eu falei, cara, tá ficando mais quente. Bora se movimentar. Minha esposa, amor, mas a gente está sempre em mudança, a gente tem muito trabalho sempre, com mais uma organização, mais uma viagem, entre aspas, né? Porque aqui dá 40 minutos daquele lugar. Eu falei, é a modificação, resultados novos, ambiências novas. Não é só sobre pessoas, é sobre o teu inconsciente vibrar. Aqui eu estou vibrando em uma energia maravilhosa de praia, de andar, como eu tinha em Balneário, só que em Dubai, do lado da maior roda gigante do mundo, do lado do hotel mais top do mundo, do lado da ilha mais famosa do mundo, de artificial, né? E da maior tecnologia que essa cidade aqui proporciona. Então o que eu tenho a dizer para você é, não tenha medo, desde que você esteja de bem com você mesmo. Não tenha medo de tampar a boca do diabo. O diabo tá lá com o bafo quente, bota lá um band-aid, fala, tá tudo bem, ó, tu quer me atingir? Toma aqui ó, o band-aid na sua boca. Fica com esse bafo aí, irmão, tá? Eu sou filho de Deus, só pode cuspir fogo em mim, que Deus me blinda do fogo. Como Daniel naquela cova lá com os leões. Então, no final das contas, o que eu quero deixar claro? Daniel entra na cova dos leões lá, e do nada, no meio da cova lá, o que aparece? Uma outra pessoa lá com ele. Tem uma passagem na Bíblia, eu talvez não esteja sendo todo direto ao ponto, mas que Deus aparece no meio dos caras. Se você quiser deixar aqui embaixo essa passagem, e é isso que eu estou te falando. Quem me proporciona momentos assim, mudanças assim, é Deus. E hoje eu estou pagando aqui, como prometido, até um valor, foi o mesmo valor lá do outro lugar, mas esse aluguel em si, por um mês, está me custando R$25.000, tá? O valor que a minha empresa muitas vezes fatura 4 vezes isso por dia, tá? Às vezes até 8, certo? E lembrando, fazendo as coisas certas, com propósito, com honestidade, nada de vender coisa que eu não acredito ou coisa só por dinheiro. Eu mesmo digo para você que muitas vezes, para mim conseguir me sentir bem e valorizar o meu conteúdo hoje, uma mentoria comigo, onde é R$50.000 para você ficar ali no Macau comigo, eu te mentorar, para mim conseguir me valorizar isso e fazer vendas disso, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, cara, eu precisei abrir mão de vender porcaria, de vender dinheiro fácil, de vender golpe, aposta, de vender roleta, não porque isso, tu vendeu isso errado, não. É o que acontece, cada um tem o seu processo. Mas eu cheguei um momento que eu tive que entender que eu tinha que ser maior do que o dinheiro. Então, peraí, eu posso continuar vendendo isso aqui, eu posso continuar fazendo 1 milhão atrás do outro, mas eu já me satisfiz, eu já sei do meu potencial, por que eu não vou focar 100% em edificar vidas ao invés de focar 50% em edificar vida e 50% em vender? Né? Porque tu vende o que as pessoas querem comprar e entrega o que elas precisam. E se elas são ignorantes, logo você vai vender o que elas querem comprar e o que elas querem comprar não presta. Então, quando você começa a desenvolver e ganhar muito dinheiro vendendo, você começa meio que se arrepender das coisas que você vende. Porque você fala, cara, eu não acho legal isso aqui que as pessoas estão comprando, mas é isso que vende. E aí, nesse momento, tem aquele pilar, cara, será que eu paro de vender isso? Certo? Será que eu paro de vender isso? Para seguir os meus princípios, os meus valores de mim e no capital da minha empresa, para realmente vender coisas que talvez não sejam tão escaláveis, mas que vão edificar a vida das pessoas, ou eu continuo vendendo isso aqui e vendo a minha alma para o dinheiro. Esse momento aí é o que eu estou te falando da mudança, como tu mudava o quarto, como tu muda o ambiente. Até ali estava tudo bem, tu estava dando o teu melhor, era o que tu conseguia. Mas quando Deus tira o véu de alguma coisa assim, como foi comigo lá atrás, está na hora de você mostrar para você mesmo que ser honesto, que você não faz por você mesmo. E é aí que entra o teu propósito de vida. É ali que se tu conseguir dar o passo para o outro lado, meu irmão, pode demorar o tempo que for, mas vai chegar um dia que tu vai colher tudo que tu plantou, toda a bondade, todo o sacrifício, toda a cruz que tu carregou, e aquilo vai servir como inspiração para outras pessoas, como pode servir hoje, para você vendo esse vídeo, certo? Então, de maneira geral, o valor de hoje que eu estou pagando aqui neste aluguel é R$25.000, mais nossos gastos, a gente gasta em média de 50 a 75 mil reais por mês. Aqui em Dubai, esse último mês, a gente gastou aí em média múltiplos 6 dígitos acima de 100 mil reais, mas é que teve viagem, passagem e agora nesse apartamento aqui mais 25 mil reais. E lembrando, esses valores são investimento para o reino. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas questionam, mas elas não entendem que
Estar em lugares como esse, falar da forma que eu falo, é basicamente ganhar um microfone, uma caixa de som para levar essa mensagem para você, porque se eu não tivesse o resultado que eu tenho hoje, você não estaria assistindo esse vídeo. Então, meu resultado, minha autoridade, serve como autoridade para você me escutar. Então, se eu realmente quero te ajudar, eu vou focar em abrir mão da minha vida, dos meus, certíssimos valores e princípios para dar minha vida para você. Como Cristo, quando era julgado pelas pessoas por estar curando num sábado, era julgado por simplesmente, às vezes, aparentavelmente estar violando uma lei, quando na verdade ele estava cumprindo, porque ele estava abrindo mão de aplicar a lei para salvar alguém. E esse é o maior mandamento de todos. Colocar Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. O que vale mais, um homem ou uma ovelha. Então, muitas vezes você olha, mas para que gastar tanto? Para que morar num lugar assim? Para que isso? Para que aquilo? Muitas vezes você questiona como eu gasto meu dinheiro ou como as pessoas gastam. E por que será que você não tem? Entende? Por que será que você não consegue ter resultados assim? Talvez porque você não entendeu que a riqueza que Deus dá para as pessoas não é para elas mesmas. É para administrar de fato para outros irmãos. Então, o que é administrar? Proporcionar uma vida bacana não é sobre você ter uma vida bacana, porque se você quiser isso, você vai ser egoísta. É sobre você de fato entender que tendo uma vida bacana, você alcança mais pessoas e você leva essa mensagem da libertação que eu estou te levando. Então, logo, tudo tem um porquê e um propósito. É por isso que o teu inconsciente te permite dar passos que antes a tua escassez não permitiria. Entendeu? Então esse vídeo aqui é só para atualizar aqui o YouTube. Se você ainda não vive do digital, se você está cansado desse lance de mentoria, curso e tudo mais, e você quer que alguém te diagnostique o que você está fazendo aí, a sua vida que ainda não deu certo, se você não sabe nada do digital também, tem um link aqui na descrição que vai te levar para um formulário, você preenche e quem sabe a minha equipe te chame. Se você não for um doido maluco, né, que tem uns doidos malucos, a gente chama, te liga e conversa. Fechou? Tamo junto, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.